Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de planejamento estratégico situacional, a aula introdutória desse tema. Então, esse planejamento estratégico situacional, que é o chamado PES, teve influência de alguns autores. Entretanto, seu maior entusiasta e idealizador foi o chileno Carlos Matos, que foi ministro da Economia do presidente Salvador Allende, tá? De 71 a 73. Então, ele foi ministro da Economia e é o principal autor aí quando se fala em planejamento estratégico situacional. Quais são as peculiaridades do PES? Surgiu na América Latina, quando a maioria das ferramentas de gestão ou são japonesas ou são norte-americanas. Então já é uma coisa diferente. Poxa, algo que surgiu na América Latina e se propagou pelo mundo é um tanto quanto mais difícil dentro da nossa própria área de administração. E surgiu no setor público também, quando a maioria dessas ferramentas surgiram no setor privado. A gente até falou aqui no canal, em outra playlist, que a administração gerencial ela pegou várias influências do setor privado. O planejamento estratégico, de fato, ele é do setor privado. O planejamento estratégico situacional, ele é do setor público, ele bebe do planejamento estratégico do setor privado, tá? Só que ele é diferente. Então, se costuma diferenciar dessa forma. O planejamento estratégico tradicional são as táticas de planejamento, as estratégias, melhor dizendo, de planejamento estratégico do setor privado e as tradicionais do setor público. E o situacional, que é bem peculiar, tá bom? Então, tem essas duas grandes diferenciações. Quais são as características do setor público e que faz com que não se possa simplesmente copiar um planejamento estratégico tradicional do setor privado? A primeira grande característica é a estabilidade. Então, não se pode simplesmente despedir o funcionário que não esteja colaborando. Lembram lá da análise do ambiente interno? Uma das partes é a análise da gestão de pessoas, colaboradores, ou até mesmo se tiver conflito de governança, você pode aí despedir o funcionário, ou o CEO, né? Às vezes o CEO, os acionistas resolvem mudar de CEO por algum motivo. Quando a gente está falando do setor público, isso é mais complicado. É claro que tem os cargos comissionados, por exemplo, o presidente da República pode despedir um ministro, tem esses dos cargos comissionados sim, mas para os funcionários de carreira, para os chamados burocratas, não se pode despedir a pessoa sem qualquer motivo, ou por um motivo banal. E aí é muito criticada a estabilidade por uma questão que estabilidade ela não incentiva a produtividade, tá? Existe essa mentalidade, claro que não é de todo real, mas em muitas situações isso é até provado. Então a estabilidade ela tem esse viés negativo, tá bom? E a ausência do dono da organização, ou seja, como o Estado, o poder público, ele não tem um dono, isso num regime democrático, o que a gente faz é eleger os representantes da máquina pública, mas ali ninguém é dono do poder, né? Então, os conflitos por esse poder são mais eminentes. Pensem numa empresa familiar, Magazine Luiza. Tá muito claro quem são os donos, a família Trajano. Então, é claro que existe disputa de poder lá, mas não vai ser tão intensa como no setor público. Ainda mais porque está todo mundo com os olhos muito mais voltados para o que está sendo feito no setor público do que numa empresa especificamente, tá? E aí aqui a questão da transparência e interesse público. Então o controle ele é mais intenso, justamente por o que eu falei ainda há pouco. Todo dia no jornal tem uma notícia do presidente Bolsonaro, por exemplo. Todo dia tem alguma coisa. Por quê? A mídia, a sociedade, ela está interessada, afinal ele está tratando ali dos recursos que são públicos. E se fosse qualquer outro presidente, ia ser da mesma forma.
Agora, Carrefour, uma empresa como a Carrefour, teve aquele problema ano passado lá do cliente negro, ficou um bom tempo na imprensa e depois ninguém mais falou na Carrefour. Então, essas empresas, esporadicamente que elas vão ser faladas. A própria Vale, com Brumadinho, né? Quando aconteceu a tragédia, foi muito divulgada na mídia, mas depois não foi. Então, não é periodicamente com certa constância, na verdade, que o interesse público vai se voltar para uma empresa específica, mas para o poder público sim vai estar a todo momento, os olhos vão estar atentos para o que os governadores, os prefeitos, o presidente e também os deputados de forma geral estão fazendo. Tá? Além do PES, outro conceito importante de Carlos Matos é do triângulo de governo. Na verdade são conceitos relacionados, mas foi o próprio Matos que criou esse triângulo do governo, às vezes chamado triângulo de governança do setor público, tá bom? Pode se chamar assim na literatura, e não confundir com a governança corporativa do setor privado, que nós já até falamos aqui no canal. Então você tem o tripé composto pela proposta de ação, projeto de ação, tá? A proposta do governo. Só que uma coisa é fazer a proposta, que está incluso o planejamento, outra coisa é ele conseguir operacionalizar isso. E aí ele vai precisar de dois outros eixos. Primeiro é a governabilidade, que é o capital político e a possibilidade de ação. Tá bom? É um termo amplo, mas a gente pode pensar no que acontece no Congresso. Quando o presidente da República entra, a gente fala que ele consegue governar quando ele tem a maioria do Congresso. Acho que vocês já escutaram falar nesse termo. Quando ele não tem a maioria do Congresso, ele vai ter que ceder em muitos pontos para ganhar essa maioria, ou seja, para obter governabilidade. Inclusive, um dos fatores também para o impeachment da presidente Dilma foi a perda de governabilidade. Tá? Ela não conseguiu manter o apoio lá do Congresso, e aí o Congresso teve um motivo político para tirar a presidente. Inclusive, ela, na época da eleição, ela acusou, na época que estava concorrendo com a Marina Silva, na segunda eleição da Dilma, ela falou que a Marina Silva, não, se ganhasse naquela ocasião, não iria conseguir governar o país, por conta que não ia ter governabilidade, ia acabar sofrendo o impeachment. Então, ainda na eleição, ela sugeriu o impeachment da Marina Silva. Depois, ela mesma sofreu o impeachment. Então, a governabilidade é tão importante que alguns pesquisadores eles recomendam, eles sugerem que o país ele seja parlamentarista. Ou seja, não precisaria da figura do presidente da República com tantas atribuições como tem no Brasil. Isso ficaria a cargo do presidente da Câmara. Porque se o presidente da Câmara é eleito pela maioria de lá dos congressistas, significa que ele vai ter governabilidade, ou pelo menos uma governabilidade maior do que alguém que não é eleito diretamente por eles. É claro que na teoria as pessoas, se votassem conforme uma orientação política, por tabela o presidente da República teria uma grande governabilidade, já que a maioria votou naquela ideologia, tanto para o executivo como para o legislativo. Só que na prática, além das ideologias serem diversas, as pessoas não votam assim, as pessoas votam muito mais na pessoa do que no partido ou na ideologia. Isso aí quem explica o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Tem um livro muito interessante que explica essa questão do personalismo da nossa cultura, da sociedade brasileira. E o terceiro ponto aqui é a capacidade de governo, que está relacionada às competências para gerar ações, o capital intelectual e a experiência. Então você pode ter um bom projeto, você pode ter apoio ali dos diferentes entes políticos. Governabilidade não se associa só com o Congresso, tá? Existem as ONGs, a sociedade civil de forma ampla, mas essas duas coisas podem estar alinhadas, mas as pessoas que estão operacionalizando podem não ter capacidade técnica. E aí não tem jeito, tá bom? As pessoas não conseguem operacionalizar, fazer os processos de forma adequada. Em gestão de riscos naturais, que eu trabalho com inundação, seca, você tem algumas ferramentas que são bem técnicas, como emitir um relatório de avaliação de danos.
Isso é importante para emitir uma declaração de situação de emergência. Você tem que operacionalizar num sistema. E aí, às vezes, no município, você não tem ninguém que consiga operacionalizar isso. E acontece a situação lá de uma inundação, o município está precisando de verbas, de auxílio aí dos outros entes, né? O município está precisando do auxílio ou do governo estadual ou federal, e ele não consegue porque não tem capacidade de governo. E aí, na literatura, isso é conhecido como um desastre silencioso. Acontece o desastre, mas por uma falta de capacidade de governo, ele não é reconhecido e o governo federal não ajuda. Tá? Acaba não ajudando aí os governos de outras esferas, porque as pessoas que estão lá não são capacitadas. Isso é documentado em muitos municípios da Amazônia, da nossa região. Então, esses 3 pontos eles são importantíssimos para a gente entender a dinâmica aí do setor público, enquanto gestão de governo, enfim. O cálculo situacional sistemático relaciona o presente com o futuro e o conhecimento com a ação. Então, a reflexão imediatista, tecnocrata parcial, não é planejamento, tampouco é planejamento a reflexão que se isola da ação e torna-se uma mera pesquisa sobre o futuro. Então, as duas coisas elas têm que estar sempre associadas, tá? O planejamento e a reflexão também sobre ele e a própria ação. Então, isso que o Matos está falando aqui, né? Planejamento estratégico situacional se diferencia do planejamento estratégico normativo, se usa esse termo, para diferenciar o que existia antes do situacional, em vários aspectos. Olha, de acordo com Matos, esse planejamento estratégico situacional é o mais apropriado para a gestão pública, em virtude daquelas peculiaridades que nós falamos ainda há pouco. O PES é um método que trata de problemas mal estruturados e complexos. Então, essa aqui é a natureza do PES. Sempre vai ser complexo porque está tratando da coisa pública, tá? Então, tem muito mais atores interessados de forma assídua nessas questões. Então, são aqueles que não têm uma solução normativa, não tem uma receita de bolo para você resolver um problema que é público. Costuma ser mais difícil até do que problemas na iniciativa privada. Na iniciativa privada temos técnicas como benchmark, ou gestão de qualidade, mas que já são, de certa forma, bem reconhecidas. No setor público é mais difícil, até claro, todas essas técnicas podem ser utilizadas no setor público, mas a grande questão é definir objetivos, porque no setor privado está claro, objetivo, lucro, aumento da receita, ganho de market share. No setor público não, você tem aí o conflito ideológico. O PES deve ser entendido numa visão multidisciplinar, em suas múltiplas dimensões. Então, política, econômica, cultural, social, tem tudo isso aqui entra, ok? Vamos lá. E aqui o PES, tá? O processo de planejamento ele é técnico, falei um pouco da capacidade de governo. A questão técnica ela não pode ser deixada de lado, mas ele também é político. Então, ele requer mobilização de voluntários. Da mesma forma, você poderia ter um município, voltando àquela situação, em que os profissionais tivessem capacidade ali de declarar uma situação de emergência, só que eles fossem boicotados porque eles fossem de um partido de oposição ao governo do estado e ao governo federal. Então ele declarou lá a situação de emergência, solicitando recursos para lidar com a situação de inundação, mas o governo estadual, o governo federal não quis passar porque era de partido de oposição. Então tem a questão política também, e claro, em vários outros sentidos a questão política vai ser importante dentro do setor público. Não existe dicotomia entre pensar e agir, ou seja, não existem pessoas especializadas em executar e outros que pensam, essa diferença. Uns planejam, outros executam. Ela não existe no PES. Todo mundo tem que planejar e todo mundo tem que executar. Claro, as atribuições elas existem, tá? Certa hierarquia do estratégico, tático, operacional, isso não vai deixar de existir. Mas, teoricamente, todo mundo tem que participar do planejamento e da execução. Então, planejamento é reflexão e ação, logo todos que executam ações participam do planejamento, que eu falei ainda há pouco, e o esforço de planejamento tem que considerar a relação ação, resultado em curto, médio e longo prazo. Então, aqui estão os momentos do PES, né? Se divide em 4 momentos: explicar, projetar, calcular e fazer. Isso é muito também adotado na literatura, esses momentos do PES, tá?
O momento 1 é explicativa, busca entender os porquês da situação atual, conhecer, entender, explicar o problema. O momento 2 ele é normativo, procura estabelecer o plano que se pretende fazer para alcançar o futuro pretendido, então ele estabelece um plano. O momento 3 ele é estratégico, analisa se é possível e viável fazer os procedimentos planejados. E o 4 é o tático operacional, que trata da implementação das ações e sua avaliação e correção no dia a dia, ok? Vamos dissecar mais ainda, né? O primeiro momento explicativo é o momento de diagnóstico, tá? Planejamento normativo é a fase de perceber o problema e selecionar os nós críticos. Isso aqui é muito relevante quando a gente fala de planejamento estratégico situacional. O que seriam nós críticos? Seriam os problemas mais relevantes dentro ali do nosso diagnóstico e também aqueles que a gente tem capacidade de resolver. Ou seja, tem que conciliar as duas coisas, capacidade de você resolver e relevância. Tá? A causa do problema é chamada de nó crítico, o que pode ser classificado em 3 alicerces. Então, a solução da causa do problema provocará a extinção do problema e sua minimização. Então, olha só, a importância de você resolver o problema. Para a solução da causa do problema, há disponibilidade de recursos. Então, às vezes, você tem um problema que é importante e que seria um nó crítico por esse primeiro critério aqui, olha, mas ele é de difícil resolução. E às vezes talvez seja melhor você focar seus esforços em um problema que é de menor relevância, mas você conseguiria resolver de forma mais palpável, e também depois que você resolvesse esse segundo problema, talvez lhe desse um up para você resolver o problema principal que você elencou no diagnóstico. A solução da causa do problema implicará na solução de outras causas de problema. Então, essa aqui é o que eu falei, né? Você pode resolver um problema ali e ele ajudar você a resolver outro problema. Então, tem que ver como é que está a ligação entre os problemas que você levantou no diagnóstico e estabelecer aqui nós críticos com base nesses critérios, ok? Quais são os problemas que, se eu resolver agora, eles vão me ajudar a resolver os outros? Quais são os problemas que eu tenho governança e que eu tenho capacidade de gestão para resolver? Quais são os problemas principais? Enfim, né? Então, esses questionamentos que se faz no momento explicativo. No momento normativo, se refere às diretrizes da ação. Vou até colocar isso aqui em vermelho, tá? Para dizer o ponto principal. O que deve ser, quer dizer, qual seria a realidade ideal, né? Deve ser, por isso que ele é normativo, né? Diz que o direito ele é bastante normativo, ele diz como é que a sociedade deve ser. Aí, em ciência, nós temos essa dicotomia entre o normativo e o positivo, né? O positivo é a sociedade como ela é. Tá? Então, na economia é muito clássico isso, né? Economia positiva. Eu vou descrever a sociedade como ela é. Economia normativa. Eu vou dizer como deveria ser a sociedade. Deveria ter menos impostos, deveria ter, sei lá, né, mais atuação estatal, enfim, entre outras coisas. Então, esse momento normativo, o que é que deve ser feito? Estabelecimento dos objetivos e planejamento das ações necessárias para alcançá-las. Então, objetivo e planejamento são as bases do próprio plano, tá? As duas grandes dimensões, objetivos e planejamento. Na verdade, assim, o planejamento ele tem duas bases, objetivos e planos. Também deve ser feita uma verificação dos recursos disponíveis e agregação da atuação dos diferentes atores. Então, aquela informação lá de você ter recursos, ela precisa ser verificada. Como é que também estão a relação desses atores? Por exemplo, às vezes você tem bons profissionais dentro de uma organização, mas eles não dialogam entre si, pode até ter rixa. Então, assim, não é só a capacidade das pessoas, mas é como é que elas conseguem dialogar. Às vezes você tem bons profissionais também, mas todos eles são de um setor, e talvez um setor que você esteja precisando não tenha pessoas ainda capacitadas, tá? Naquele tema específico. O terceiro momento é o momento estratégico. Então, visa planificar os obstáculos a serem suplantados. Ou seja, existem forças políticas, administrativas, econômicas, institucionais para superar se existem essas forças,
políticas, administrativas, econômicas, institucionais para superar as adversidades, para solucionar o problema. Então tem que ver todo esse apanhado aqui de dimensões. Tá? Momento tático operacional é ação. Tá? Vou colocar aqui em vermelho, que é esse aqui mesmo, ação, execução, tá bom? Do que foi planejado, em que deve contar com o gerenciamento do trabalho, prestação de contas e avaliação. Essa parte aqui já seria o controle, tá? A gente pegar lá um ciclo PDCA, os dois primeiros estariam dentro do plane ainda, esse terceiro aqui estaria dentro do do, de certa forma, e aqui, não. Aqui também dentro do plane ainda. Então, os três primeiros dentro do plane. O plane costuma ser a fase mais importante do ciclo PDCA. E aqui já o tático operacional, ele está juntando aqui o checar e o agir, tá? Não, o do aqui, olha, ação, execução, exato, fazer. Aí aqui entre o checar e também teria o agir, que é para voltar o ciclo, ok? Então, quais são os contrastes entre esse método tradicional de planejamento e o planejamento estratégico estacional? O método tradicional ele é determinista, então as predições são certas. Aqui o PES ele é indeterminista, as previsões são incertas. Aqui é objetivista, aqui é subjetivista. Existe diagnóstico aqui? Sim, existe, mas esse diagnóstico no PES ele é voltado muito mais para a situação, ele é mais contextualizado do que o segundo aqui. Aqui as predições tendem a ser únicas, aqui você tem várias apostas em cenários. Planejamento tradicional, o plano é por setores, aqui no PES é por problemas. Então lá lembre dos nossos críticos, que são importantes na questão do planejamento. O planejamento tradicional trabalha muito mais num cenário de incerteza e o PES no cenário de incertezas e surpresas. O tradicional, o cálculo é técnico e aqui o cálculo no PES é técnico, mas também é político. As duas coisas são importantes. No tradicional, os sujeitos são agentes e no PES, atores. No tradicional, geralmente se trabalha com um sistema fechado, metas únicas, e no PES o sistema é visto como aberto, existem várias possibilidades. E no tradicional, a teoria do controle de um sistema é baseada nessa teoria. E aqui é a teoria da participação em um jogo, a teoria dos jogos, em que a minha atitude, a viabilidade dela vai depender da atitude do outro, que nem sempre eu vou saber o que é que o outro vai fazer. É aquele cenário de incerteza. Então eu vou ter que, de certa forma, ponderar o que é que o outro pode fazer para definir qual seria a minha atitude que teria um melhor retorno em decorrência de um risco calculado, ok? Então é isso, pessoal. Aqui é o Ferreirinha que vem nos acompanhando. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.